Gostaria muito de agradecer o convite dos colegas aqui da Geografia para participar do debate sobre a reforma do ensino médio ou o novo ensino médio. Como me apresentaram, eu sou Fernando Pena, professor de Prática de Ensino de História da Faculdade de Educação da UF. Vamos então à temática. A escolha da imagem não é casual. Eu escolho começar esse debate com essa imagem porque eu acho ela representativa de alguns elementos e ela traz já alguns dados para a gente. Como, por exemplo, o lema que eles escolheram para a reforma, né? Novo ensino médio, escolas em tempo integral. Eu já começo problematizando a própria propaganda desse novo ensino médio, que tem como sua chave de entrada a escola em tempo integral. Eu vou argumentar com vocês que, na minha concepção, o elemento central dessa reforma não são as escolas em tempo integral, mas uma mudança estrutural da maneira como nós pensamos o ensino médio. Mas antes de começar a discussão específica sobre a reforma, eu acho muito importante lembrar que ela é uma reforma realizada através de medida provisória, o que já denota para nós, já indica um caráter antidemocrático. Não é tradicional reformas dessa natureza feitas por medida provisória. Tem mais do que isso, então a medida provisória 746. Foi divulgada uma nota pública sobre a reforma do ensino médio por medida provisória pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, o Ministério Público, através da Procuradoria, argumentou que seria, e essa é a terminologia que eles usaram, não escolhi, seria temerário uma reforma do ensino médio através de medida provisória, termos deles. E aqui é importante destacar que já existia um projeto de lei. Em 2012 foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para discutir uma reforma do ensino médio. Eles trabalharam durante um ano e eles elaboraram um projeto 6.840 de 2013, que já estava tramitando então no mínimo há 3, 4 anos. Esse projeto já tinha sido objeto de debates públicos em audiências públicas, inclusive com a produção de textos substitutivos, ou seja, o debate público influenciou um pouco, não estou dizendo que esse projeto seja muito melhor do que foi aprovado, mas ele tinha esse elemento da sua tramitação democrática. A medida provisória rompe isso, então termina o debate e o argumento é urgente a reforma, mas ok, pode ser urgente, mas é essa reforma que nós queríamos? Fica a pergunta e nós voltamos a ela no final para o debate. Então está aqui, né? Todos já sabem, é a Lei 13.415, 16 de fevereiro de 2017. Então essa reforma já é lei, o que não quer dizer que não tenha mais elementos para que nós possamos lutar em alguns pontos. Não é disso que eu estou falando. Para ajudar então a nossa compreensão sobre o que muda com essa lei do novo ensino médio, eu coloquei aqui a lei. Ela mexe em que outra legislação prévia? Então, ela altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela altera a lei que regula o Fundeb, ou seja, ela trata de finanças da educação, ela altera em um ponto a CLT, depois disso, então, ela foi mais ainda atacada, né? E ela revoga especificamente uma lei, que é a Lei 11.161, de 2005, que falava sobre a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola. Eu vou focar com vocês, então, aqui na discussão sobre as mudanças na LDB, sobre a discussão especificamente curricular. Com relação à LDB, onde foram as alterações? Eu separei aqui para vocês conseguirem visualizar quais foram os artigos modificados ou incluídos. Existe a inclusão de um artigo na LDB. Então, na seção das disposições gerais, eles mudam as regras de organização, para falar do tempo, né, que vai mudar, o tempo do ensino médio. Eles mudam o artigo 26, de respeito aos currículos de toda a educação básica. Na seção específica do ensino médio, eles incluem um novo artigo que trata especificamente da BNCC, e é impossível discutir essa reforma do ensino médio sem falar de BNCC. Eu vou voltar a ela. Sobre o currículo do ensino médio, e também muda elementos de educação superior e sobre os profissionais da educação. E aí a história do notório saber e a entrada, as provas de ingresso no ensino superior também são alteradas. Vamos nós. Eu então vou começar com vocês falando sobre o que para mim é o coração desse novo ensino médio. Qual é a mudança estrutural? E para isso eu começo com uma provocação, e aqui não existe uma forma de respeito. O título que eu coloquei para a primeira parte seria O Pequeno Temer e o Grande Perigo da Reforma. Por que Pequeno Temer? Porque ele, na fala
aqui a foto também é uma provocação. Sem saber, o Temer, na cerimônia de lançamento da medida provisória, no dia 22 de setembro do ano passado, ele narra uma história e, sem perceber, ele acaba dizendo qual é o principal perigo dessa reforma. Eu, infelizmente, vou mostrar isso para vocês agora. Mas no meu tempo de interior do estado de São Paulo, havia no colégio, no ensino médio, o curso científico e o curso clássico. Quem ia para ciências humanas fazia o curso clássico. Quem ia para ciências exatas ia para o científico. Então ele está falando para a gente de um outro momento, possivelmente há muito tempo atrás, no qual ele poderia escolher então entre dois, nós chamaríamos com a tecnologia de hoje, itinerários. E ele vai continuar a história e aí eu vou mostrar para vocês qual é o perigo aqui quando ele fala, quando ele narra esse episódio. Então qual é a principal mudança para mim da reforma do ensino médio? O ensino é a estrutura dele. O ensino médio agora vai ser dividido em duas partes, uma dedicada à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, uma parte comum a todos, onde todos cursariam as mesmas disciplinas, já vamos falar sobre quais seriam elas, e uma outra parte dedicada aos itinerários formativos. Então, nessa parte, os alunos poderiam optar o que eles querem cursar. Vou mostrar para vocês como é que isso ficou no texto da lei. Então, o artigo 36 da LDB, como está agora, né? O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Então delimita aqui claramente quais seriam essas duas partes que vão agora constituir o ensino médio. E aponta as 5 áreas principais, isso aqui não é novidade. Essas áreas já estavam identificadas nas diretrizes do ensino médio, menos a 5ª, né? Então, linguagens e suas tecnologias, matemática, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Essas seriam as 5 áreas indicadas pela lei. Como fica a questão da carga horária? Esse é um problema dessa lei. Ela é absolutamente frouxa nas suas definições. Qual seria a proporção de carga horária entre essa parte comum e a parte do itinerário, a parte que você poderia escolher? Não sabemos. A única coisa que está dita na lei é que a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas. Só que 1.800 horas, nas 2.400 horas da carga horária total do ensino médio atual, ou já pensando no incremento para 1.400 horas anuais no novo ensino médio? Não sabemos. Então eles trabalharam muito ao longo da divulgação com a ideia de meio a meio. Então você teria uma base comum nacional no primeiro ano até a metade do segundo, e na metade do segundo você teria que então optar um itinerário, você faria a segunda metade do segundo ano e o terceiro já dentro dessa lógica dos itinerários. Aqui eles criaram um dispositivo para que o aluno concluinte que queira cursar, se ele escolheu errado, ele vai poder fazer como se fosse uma forma de reingresso. Ele voltaria por mais um ano para cursar o outro itinerário. E eu fico me perguntando qual aluno da educação básica do ensino médio vai querer fazer mais um ano de ensino médio. É uma pergunta pertinente. Então, agora eu quero discutir com vocês o que para mim é o maior perigo da reforma e o elemento mais cruel na maneira como ela foi divulgada, que eu chamo de a falácia da escolha. A reforma foi vendida como você, aluno do ensino médio, agora você vai poder escolher. E se vendia a ilusão, então, que o aluno poderia criar, ele não precisaria cursar mais nada além do que fosse a vontade dele. Eu trouxe uma propaganda para vocês verem, uma das mais emblemáticas. A escolha que eu vou te dar, então é claro que eu aprovo. Minha aprovação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com um novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher a universidade de acordo com a sua vocação. É a liberdade se equilibra para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Até eu quero pedir reingresso nesse cara. Todo mundo levanta, acende uma luz e agora é a hora da opção, o
o aluno vai poder escolher, e eu acho que esse é o ponto mais injusto da reforma, porque ele é falacioso. Não necessariamente o aluno vai ter a possibilidade de escolher. Isso aqui faz parte do texto da lei, artigo 36, já da LDB, né, como está depois da alteração, parágrafo 10º. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar um sistema de créditos com terminalidade específica. Então, eles estão vislumbrando aqui a possibilidade de um ensino médio que ele vai se aproximar muito da lógica do ensino superior, com disciplinas com terminalidade específica, contando créditos. O que torna todo esse processo e a antecipação da escolha por parte do aluno ainda mais grave, porque ele pode ser, dentro desse modelo, obrigado a escolher o seu itinerário, não no meio do ensino médio, mas no início. Ele já pode ter disciplinas ali do itinerário para ele escolher no primeiro ano do ensino médio. Então, um jovem de 14, 15 anos pode ter que fazer uma escolha que vai determinar toda a vida profissional dele, toda a vida subsequente dele, porque certamente o Enem vai ser reformado para se adaptar a esse ensino médio. Não é casual a BNCC do ensino médio não ter sido lançada junto com o restante, ela está sendo adaptada para essa reforma. E muitos dizem, a Alice Lopes falou isso numa palestra que ela fez sobre a BNCC e a reforma do ensino médio, que possivelmente essa demora também se dá ao fato de estarem articulando a BNCC com já essa nova proposta de Enem que já está sendo formulada. Então esse é um ponto, a antecipação cada vez, a possibilidade já no início do ensino médio. E o problema é o seguinte, inclusive no texto original da medida provisória, eles colocavam um artigo que possibilitava que os alunos utilizassem os créditos conseguidos durante o ensino médio para contar no ensino superior. Que imagina como é que isso ia ser viabilizado em termos burocráticos, a loucura que não seria. E aqui um ponto que é uma ausência do texto final da lei, mas que está no texto da medida provisória. A medida provisória dizia que a escola, de uma maneira muito mal formulada, mas que os sistemas de ensino teriam que oferecer, as escolas teriam que oferecer pelo menos 2 itinerários formativos. Esse artigo que falava sobre o número de itinerários formativos, ele sumiu. Não existe menção ao mínimo de itinerários formativos que podem ser oferecidos por cada escola. Qual é a brecha aberta por isso? Cada escola pode oferecer só um itinerário. A decisão não é da escola, é da rede estadual, da rede de ensino. Então, se o Estado do Rio de Janeiro olha para um Duque de Caxias e fala, não, aqui é muita população, filho de trabalhador, então só vamos oferecer o itinerário profissional. A escola não é obrigada a oferecer nem 2 itinerários, ela pode oferecer um só. E aqui é o momento no qual eu volto ao relato do Temer, onde ele, sem perceber, identifica o maior perigo da reforma. Ah não, antes disso, esse é o Duchamp, e é interessante falar nessa figura para falar da reforma do ensino médio. Ele, quando está fazendo esse lançamento da reforma, ele estava como representante do CONSED, que são das redes estaduais. De lá, então ele está aqui fazendo propaganda, vendendo a reforma. Agora ele foi deslocado, ele está no Conselho Nacional de Educação, presidindo o Conselho Nacional de Educação. Então é ele que vai receber a base do Conselho para fazer a aprovação. E esse deslocamento é muito curioso, né? É uma fala dele, então, no lançamento, no qual ele explicita tudo isso que eu estou falando de uma maneira bem clara. O Estado ele pode fazer uma opção de que ele trabalhe a Base Nacional Curricular Comum, ainda deixando no primeiro ano a possibilidade de já ter uma ênfase. Da mesma maneira como a escola não é obrigada a ofertar as 5 ênfases. Então você pode ter o Estado definir que uma determinada escola ela vai estar concentrada com uma ênfase X, uma ou até 2 ênfases. Eu posso ter escolas com 5 ênfases, eu posso ter escola mais focada na educação profissional como ênfase e assim por diante. Percebam, ele falou explicitamente que a escola só precisa ter uma. A rede, o sistema estadual vai definir o que cada escola vai oferecer. Percebem? Então, uma reforma que foi vendida como uma reforma da escolha, ela abre a brecha para uma verdadeira cisão. As escolas particulares de elite certamente vão continuar oferecendo todos os itinerários que os seus alunos desejarem naquela formação propedêutica, mas as escolas públicas, elas estão desobrigadas de oferecerem todas as opções para os seus alunos. Então isso, ao meu ver, eu acho que é o maior perigo, é muito grave.
E agora, então, dependendo da opção do sistema estadual de educação, o aluno de determinado município pode ter acesso a apenas um itinerário. Inclusive, me lembraram recentemente, um debate sobre o tema, que muitos municípios têm só uma escola estadual. Então, a escola pode oferecer só um itinerário. E agora vamos à fala do Temer, no qual ele revela esse perigo sem perceber. Eu folgo em vir a este plenário no instante em que se inova o ensino médio. E a história da educação é uma coisa curiosa. Eu comentava há pouco na minha sala com o governador-geral Alckmin que no meu tempo de estudante, quero saudar também a doutora Viviane Sena, que se dedica muito à educação, mas no meu tempo de interior do estado de São Paulo, havia no colégio, no ensino médio, o curso científico e o curso clássico. Quem ia para ciências humanas fazia o curso clássico, quem ia para ciências exatas ia para o científico. E eu confesso que lá na minha cidade pequena, a minha inclinação toda sempre foi pelas ciências humanas. E eu me recordo que, não havendo o curso clássico, eu ingressei no primeiro científico, mas logo no final do ano, que até tinha a segunda época, eu fiquei para a segunda época em física e química. E daí eu percebi que eu tinha que ir para o curso clássico, e daí vim para São Paulo para fazer o clássico. E hoje eu vejo que muito mais aperfeiçoadamente, esta nova estrutura do ensino médio visa exatamente a acolher a vocação natural, não é, José, secretário? A vocação natural daqueles estudantes e dando-lhes até um tempo mais alargado, mais espaçado, para que eles possam fazer essa opção. Então, o pequeno Temer vivia num município longe do centro de São Paulo, e nesse município a escola pública estadual só oferecia um dos itinerários possíveis. Só que é até difícil. Mas a tendência dele, então, ele conta, sempre foram para as ciências humanas. Só que a escola não oferecia o clássico, só o científico. Ele foi, então, obrigado a fazer o primeiro ano do científico, e ele ficou de segunda época, recuperação em física e química. Qual foi a solução para o problema? Ele não conta se ele ficou reprovado ou não, fica a dúvida. Mas qual é a solução que a família dele deu para o problema? Vamos pagar para ele estudar na capital, onde ele vai ter acesso, então, a uma escola que ofereça para ele o clássico. A minha pergunta é, esse modelo, esse problema, ele pode ser reproduzido agora, graças a essa reforma do ensino médio? Eu pergunto, será que todas as famílias vão ter recursos para enviar os seus filhos para a capital, para eles terem acesso aos itinerários? Então a escola, essa reforma que é vendida como a reforma da escolha, ela pode aumentar a evasão, porque ele, se não tivesse dinheiro para ir para a capital, poderia abandonar a escola, porque ele teria ficado reprovado em física e química, possivelmente. Então esse é o primeiro ponto da minha fala, e eu acho que o mais importante. Depois me avise se eu estiver chegando no tempo. E aqui essa possibilidade, então, dessa verdadeira segregação social. As escolas particulares vão continuar oferecendo uma formação propedêutica completa, mas as escolas públicas ficam desobrigadas de fazer essa formação. Um segundo elemento, e esse aqui mais breve, importante, que é a ideia do notório reconhecimento, que é algo que ganha peso nessa reforma e é bastante relevante. Então, as escolas estaduais que nós conhecemos, elas não têm recursos para oferecer a formação técnica. Não tem. As escolas que não oferecem já esse trabalho. A pergunta é, onde é que vai vir a infraestrutura necessária para isso, se é que ela virá? Lembrando, os investimentos em educação estão congelados. E aqui começam os problemas, especificamente nesse itinerário da formação técnica. Abre-se o espaço para o professor com notório saber. Então, no artigo 61 da LDB, agora você tem a possibilidade de profissionais com notório saber reconhecidos, e aí para tratar, pelo texto da lei, exclusivamente do inciso 5, do itinerário da formação profissional. Mas quem são esses professores? Será que realmente vai ficar restrito só à formação profissional? Ou essa é a porta de entrada para a ideia do notório saber e depois ele vai se espalhar para outros itinerários, outras áreas?
Um elemento que eu não tenho visto ser muito problematizado, mas que me assusta talvez mais do que o professor de notório saber, é a possibilidade de instituições de educação à distância com notório reconhecimento. No texto da lei está assim, no texto da LDB, na verdade. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento. O que é isso? Mediante as seguintes formas de comprovação. A primeira, demonstração prática. Então, uma instituição vai poder oferecer ensino à distância com base no reconhecimento de demonstração prática. Olha que brecha perigosíssima, inclusive para o dinheiro público e para instituições privadas que não têm capacidade de fazer essa formação. Então, notório saber, no caso do professor e das instituições à distância, educação à distância. E de onde é que vão sair esses recursos, então, frente a esse congelamento dos investimentos? Eu não vou passar o vídeo, porque eu quero falar um pouco da BNCC, mas o MEC divulgou recentemente um vídeo no qual se mostra o Mendonça Filho, nos Estados Unidos, fechando um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para trazer recursos. Então, você congela os investimentos em educação, mas pede empréstimos fora do Brasil para possibilitar essas reformas, o que, ao meu ver, é uma contradição. Não vou mostrar esse vídeo para vocês, já chega, né? E, por fim, não posso deixar de falar sobre a Base Nacional Comum Curricular e como ela é essencial dentro da lógica dessa reforma. E aqui eu falo explicitamente de um cheque em branco, porque a estrutura da reforma do ensino médio está calcada num documento que nós não conhecemos. A BNCC do ensino médio ela é desconhecida e, se considerado fundamental, a segunda versão, eu posso falar mais especificamente da história, da geografia, depois vocês podem falar de uma maneira mais competente. A primeira versão não dialogava quase nada com a segunda, e a terceira ignorou completamente a segunda e todas as contribuições que foram feitas. Então é literalmente um cheque em branco que ela está sendo reformada do zero para, de alguma maneira, lidar com essa reforma. Eu vou mostrar para vocês as menções à BNCC na reforma. Então, primeiro, a BNCC define os direitos de aprendizagem do ensino médio. Aqui não há muita novidade. A lógica da BNCC é a estruturação através desses objetivos de aprendizagem. Vou pular esse vídeo. Quais são, então, os componentes curriculares da nova terminologia, ou se a gente usasse a terminologia antiga, disciplinas? Quais são as disciplinas obrigatórias no novo ensino médio? Obrigatória em todos os 3 anos do ensino médio são só 2, português e matemática. Nenhuma outra. Obrigatório nos 3 anos do ensino médio, apenas português e matemática. Nenhuma outra. Além disso, você tem obrigatório no ensino médio o inglês. Quando você revoga, então, a lei que falava sobre o espanhol e você torna obrigatório o inglês. E mais do que isso, um elemento muito polêmico na medida provisória foi a retirada da obrigatoriedade explicitamente de educação física e arte e, de uma maneira menos direta, só tirando a parte do texto que fazia menção à sociologia e à filosofia. Então, tudo isso gerou uma grande polêmica, porque havia uma exclusão explícita, no caso de artes e educação física. Qual foi a solução que eles deram? E uma solução para eles, não para nós, né? Como é que está no texto agora? A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Estudos e práticas, vejam bem, não está dito que vai ter uma disciplina com um professor. Estudos e práticas, quem sabe o professor de geografia não pode falar sobre sociologia e filosofia. Então voltou, mas voltou mais ou menos. E quando você coloca no texto da LDB agora a obrigatoriedade desses estudos e práticas, e fala especificamente da obrigatoriedade da matemática e do português durante os 3 anos, você coloca em dúvida as outras disciplinas que não foram mencionadas. Não existe menção à obrigatoriedade da geografia. Não existe menção à obrigatoriedade da história. Não existe menção à obrigatoriedade da física. Então, percebam, são só essas. Português, matemática, estudos e práticas, educação física, arte, sociologia e filosofia e inglês. Fora isso, não há menção às disciplinas. Então, teremos geografia? Não há garantia no texto da LDB como ela está após reforma do ensino médio.
Outros elementos, eles vão definir quais são os componentes obrigatórios. Então, não vou ler com vocês, mas tem um artigo que diz que é só agora para incluir ou tirar uma disciplina, só com base na BNCC. Eles vão definir referência obrigatória para os processos nacionais de avaliação, inclusive o processo seletivo de ingresso no ensino superior. Então, a reforma do ensino médio, mas está falando sobre o ingresso no ensino superior. As provas de ingresso no ensino superior vão ter como base a BNCC. Isso está agora dentro da LDB, ela é referência para essa avaliação. Mais do que isso, então está aqui no artigo 44, mais do que isso, e essa aqui é realmente preocupante para todos nós, será a partir da BNCC que serão estabelecidos padrões de desempenho esperados para o ensino médio. Então, a articulação dessa reforma do ensino médio com uma lógica gerencial da educação, algo que tem sido chamado de formadores empresários da educação, está muito claro quando você já insere no texto da LDB a preocupação com esses padrões de avaliação. Está no 35A, que é o artigo que eles criaram para falar da BNCC, parágrafo 6, a União estabelecerá padrões de desempenho esperados no ensino médio, terão como referência nos processos nacionais de avaliação a partir da BNCC. E para quem acha que não tem mudança no ensino superior, uma triste novidade, para fechar. Esse documento da BNCC vai ser referência obrigatória para os currículos de formação de professores. Então, a reforma do ensino médio atinge o ensino superior em cheio, especialmente as licenciaturas. Texto da LDB, como está agora, artigo 62, é o artigo que fala sobre a formação de docentes. Eles incluíram, então, esse parágrafo aqui. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão como referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, a avaliação para o ingresso no ensino superior, os cursos de formação de professores, tudo isso com base num documento que nós não conhecemos. Então, é um verdadeiro cheque em branco. A minha apresentação era essa, eu escolhi esses 3 temas que eu julgo mais pertinentes. Me coloco à disposição para o debate, agradeço de novo pelo convite. Obrigado.